Eu esperava tão mais dela nessa temporada final. E não tido ele com a Miranda. Ele é um cara que faz muito sentido os dois estarem juntos. Ele é o tipo de cara que a Miranda tá buscando desde o começo da série. Opinar sobre, nem estou tentando opinar sobre. Sinceramente, na minha opinião, a gente já passou dessa fase. Se você chega na 6ª temporada de uma série, ainda odiando a personagem principal, a personagem que tem mais tempo de tela, a personagem que o núcleo gira ao redor dela, que todas as histórias giram ao redor dela, que narra a série. Eu acho que no mínimo você é masoquista, ou no máximo você se odeia, porque não tem sentido. Olá, eu sou a Thay e nos últimos 6 meses eu assisti a série Sex and the City pela primeira vez na vida e comentei aqui com vocês as minhas primeiras impressões e opiniões sobre. E eu devo dizer que foi uma jornada. Não só porque foi muito interessante acompanhar essa série hoje, agora, sabendo todo o impacto que ela teve sobre uma geração na época em que ela foi televisionada e ainda hoje, mas também porque a cada vídeo eu pude ver a reação de vocês a todos os meus comentários, a empolgação, a expectativa que vocês tinham sobre determinados plots que iam acontecer ainda na série, ou determinados personagens que ainda iam surgir. E foi algo muito comunitário, foi como se vocês estivessem assistindo junto comigo na minha casa, sabe? Tanto quanto havia a expectativa de vocês sobre as coisas que eu ainda ia assistir e comentar sobre, havia a minha expectativa sobre como vocês iam reagir às minhas reações. Então, eu absolutamente amei esse momento, acho que foi uma das melhores ideias que eu tive pra fazer aqui nesse canal. E eu com certeza quero fazer mais vezes com outras séries, eu adorei essa experiência. No entanto, tudo, infelizmente, algum dia chega ao fim. E essa jornada também chegou porque eu terminei a 6ª e última temporada de Sex and the City. Esse é o nosso último vídeo sobre as reações das temporadas da série, tá? Eu sei que tem 2 filmes. Eu sei que tem um reboot de Sex and the City, que eu ainda não determinei se eu quero assistir e falar aqui com vocês ou não, tá? Ainda está em discussão aqui nas vozes da minha cabeça. Mas, pro que diz respeito à série, ela acabou aqui, então esse é nosso último vídeo de reações sobre a série Sex and the City. Por outro lado, apesar de eu estar um pouco triste, ter chegado aqui também é muito legal, porque agora eu tenho liberdade para fazer vários outros vídeos que eu fui tendo ideias ao longo do tempo enquanto eu assistia a série, que eu tenho propriedade para falar sobre os personagens agora. Eu vi tudo. Então nós podemos ter inúmeros vídeos de análises de personagens e plots daqui pra frente nesse canal. Isso me deixa muito animada, porque eu já tive várias ideias, vocês já me deram várias ideias, inclusive. Então, sim, não se preocupe, virão muitos e muitos vídeos sobre Sex and the City nesse canal. Pra mim, ele é uma fonte inesgotável de discussão de personagens e críticas e tropes e plots e análise. Ela é tipo Gilmore Girls, Sex and the City com absoluta certeza vai se tornar o que Gilmore Girls é nesse canal, sabe? Algo que eu nunca consigo parar de falar sobre. Toda vez que eu acho que acabou da onde eu poderia espremer mais alguma coisa, surge uma outra ideia na minha cabeça sobre algo que eu não falei ainda, ou algum de vocês me fala sobre alguma coisa que eu ainda não falei ainda. Inclusive, pode ser que tenha um vídeo de Gilmore Girls em planejamento nesse momento. Mas, sem mais delongas, o que de fato eu achei da 6ª temporada de Sex and the City e um pouquinho sobre o que eu achei da série em geral. Foi tão melhor que a última. Se você não viu meu vídeo falando sobre a 5ª temporada de Sex and the City, assista, mas não assista se você tiver um dia ruim, porque assim, com certeza esse vídeo vai te deixar pra baixo, porque eu absolutamente odiei a 5ª temporada. É muito ruim, é muito, muito, muito ruim. Tudo que vocês falaram sobre quão ruim ela iria ser, ainda assim não me preparou pro quão ruim ela foi. Isso eu tô falando em comparação ao que eu achei das outras, tá? Não é a pior temporada já criada na história da humanidade de séries, assim também. Mas em comparação a como eu me senti sobre outras temporadas, a 5ª é muito ruim. Então pode ser que eu tenha achado a 5ª tão ruim
tenha interferido na minha percepção sobre a sexta. Talvez ela tenha sido só um pouquinho melhor, e eu já gostei dela por ela ter sido só um pouquinho melhor, sabe? Talvez, quando eu reassistir a série mais vezes, eu vou me sentir diferente sobre ela. Não sei ainda. Mas honestamente eu não achei que a sexta temporada foi tão ruim quanto algumas pessoas falaram pra mim que iria ser. Foi, na minha opinião, bem o clichê de última temporada que geralmente acontece quando, né, tá se encerrando a produção de uma série. Quer dizer, quando costumava acontecer antigamente, que a produção de séries mudou muito hoje em dia. Eu achei que, em geral, eles abordaram temas muito interessantes e exploraram alguns personagens. Eu gostei da maneira como eles exploraram alguns temas e personagens. Por exemplo, quando a Carrie é obrigada a tirar os sapatos dela daquele chá de bebê que ela vai e alguém rouba o par de Manolos Blahnik novinhos que ela tinha acabado de comprar. É muito claro ali naquele episódio que não é uma discussão sobre sapatos, nem sobre dinheiro. Desde a estética, tudo do apartamento, a profissão do casal que ela vai lá visitar e a conversa que eles estão tendo ali sobre casas nos Hamptons e viagens e tal, fica muito claro que todo mundo ali tem dinheiro pra comprar um outro par daquele sapato pra Carrie. Ninguém vai sentir falta desse dinheiro. É mais um comentário sobre como a vida das mulheres é valorizada ou não com base se elas se conformam ou não com as normas societárias que são esperadas delas, com as expectativas tradicionais que, né, se colocam nas mulheres, tipo, encontrar parceiro, noivar, casar, ter filhos, etc. E levanta um comentário muito interessante sobre isso, que é muito legal da gente parar pra pensar. Por que a gente premia as pessoas, presenteia as pessoas quando elas se casam ou quando elas têm filhos, né? Por que que é esperado que você gaste dinheiro com os seus amigos ou familiares nesses momentos? Mas se você é promovida, se você consegue um novo emprego, se você se forma na universidade, nada disso é presenteado da mesma forma. Não existe nenhuma implicação social de que você deva gastar dinheiro com seus amigos nesses momentos deles, sabe? Por quê? Se são coisas tão relevantes quanto o casamento ou a maternidade. Uma coisa que me deixou muito confusa nessa sexta temporada foi a timeline da temporada em si, porque elas comemoram 36 anos na quinta temporada. Existem os aniversários delas, de 36 anos. Tirando a Samantha, que a gente sabe que ela é um pouco mais velha, a gente não vê ali nenhum momento o aniversário de 37. A gente só tem lá na segunda metade dessa temporada, elas falando, a Charlotte e a Carrie conversando e falando como elas estão com 38 anos. Então, eu não sei o que aconteceu ali, não sei se foi um furo de roteiro, não sei se foi uma tentativa de enfatizar naquela conversa que elas estavam tendo o quanto elas se sentiam velhas, quando o assunto é o relógio biológico e tal. Eu não sei também se foi uma escolha para fazer parecer que havia passado muito tempo desde os acontecimentos da quinta temporada, afinal, a sexta temporada ela foi dividida em 2 partes, ela teve um hiatus no meio dela, né, 6A e 6B, então talvez tenha sido uma escolha proposital, talvez tenha sido um artifício para enfatizar o questionamento da Carrie se ela queria ter filhos ou não, por causa dessa questão de se eu quero ter filhos biológicos, se eu quero engravidar o meu tempo tá acabando. Eu não sei qual foi a intenção, mas me deixou um pouco confusa quando elas falaram que tinham 38 anos. Eu falei: "Espera, quanto tempo eu perdi?". Eu tive que voltar e pensar nos acontecimentos da quinta temporada e onde ela termina e onde a outra começa, me deixou bem confusa. Mas eu não sei se eu que perdi alguma coisa, se eu que não prestei atenção ou se realmente não faz sentido. Mas eu vi quando eu pesquisei sobre, eu vi algumas outras pessoas também confusas, então eu acho que não fui só eu. Bom, finalmente também nessa temporada a gente teve um par romântico não branco, e foi bem feito, coisa que eu não esperava, sinceramente foi surpreendente pra mim. Minha única tristeza é o Robert ter surgido tão tarde na história, porque ali já estava muito óbvio, muito implícito que a Miranda ia terminar com o Steve, e afinal, a sexta temporada começa com ela falando, se dando conta de que ela tá apaixonada por ele, então era meio óbvio que, poxa, eles têm uma história, eles são filhos juntos, então no final da série eles vão ficar juntos, isso nunca foi
é uma questão pra mim, eu sabia que isso ia acontecer. E me deixa triste que ele só tem colocado o Robert na história agora, porque ele foi um dos melhores par não, ele foi o melhor par romântico que a Miranda teve até ali. Não só ele é bonito, charmoso, incrível, trata ela super bem, trata o filho dela super bem, tem uma carreira estável, faz sentido ele com a Miranda. Ele é um cara que faz muito sentido os 2 estarem juntos, ele é o tipo de cara que a Miranda tá buscando desde o começo da série. Tanto o trabalho deles conversa muito bem, porque ele tem um trabalho de alta seguridade, alta estabilidade financeira e alto respeito, então ele não se sente, emasculado por ela, ele não ia se sentir em competição com ela, por ela ser super bem-sucedida na carreira, tanto quanto era um trabalho com um horário tão exigente quanto o dela. Então também ele não ia se sentir deixado de lado por causa da quantidade de tempo que ela disponibiliza para o trabalho. Ele era o par perfeito pra Miranda. E foi tão legal ver ela ficar com um cara que ficou super fascinado e atraído por ela logo de cara, porque a Miranda sofre com a falta de autoestima dela. Então, depois de ver 5 temporadas e meia dela lutando com isso, ver ela, eh, sei lá, ver ela surpreendida por um cara completamente atraído por ela foi muito legal. E um cara tão bonito quanto ele foi muito legal. Eles foram um casal muito maneiro. Eu não fiquei triste dela ter ficado com o Steve, mas eu fiquei triste que eles só colocaram o Robert no plot tão tarde. Eu queria ver mais dele. Eu queria que, quem sabe, talvez eles tivessem ficado juntos. Acho que eles faziam muito sentido. Inclusive, eu gostei da maneira como eles abordaram, colocaram ele, porque eles não fizeram nada ser sobre um estereótipo de mulheres objetificando corpos negros nem nada disso. Então, foi muito legal. Surpreendentemente, mais uma vez, eu não tive uma favorita nessa temporada, tá? Né, mas não foi porque eu odiei tanto todas. Foi porque eu gostei de todas. E talvez a nostalgia, a tristezinha de estar chegando ao fim tenha afetado um pouco isso. Eu não consegui escolher uma. Acho que existiram seus defeitos e suas exceções em alguns momentos em que elas me irritaram. Porém, dentro do que era a série, dentro da sua época, dentro do seu contexto, eu acho que eles fizeram um trabalho legal desenvolvendo elas nessa temporada. Então, não necessariamente na ordem do que eu considerei pior pra melhor, vamos falar sobre cada uma delas. Começando pela nossa diva, nossa queen, nossa rainha da independência, Samantha. Eu já falei aqui em alguns vídeos que eu acho que a produção e os roteiristas ficavam muito perdidos com a personagem da Samantha em alguns momentos. E é claro que a gente sabe que isso tem uma pitadinha da rixa da Kim Cattrall com a Sarah Jessica Parker, mas eu não acho que isso é tudo. Eu acho que realmente, em algumas partes, eles não sabiam o que fazer com a Samantha. Eu também acho que eles usavam ela de desculpa pra colocar as piores falas, as piores plots de Sex and the City. Coisas preconceituosas e misóginas, tudo que eu gostaria que fosse retirado da série, infelizmente, geralmente está associado ao comportamento ou algumas falas da Samantha. Eles usavam sempre ela meio que como uma desculpa pra colocar certas coisas, que não é um problema da personagem. Eu amo a Samantha, eu entendo o fascínio que ela gera nas pessoas e a importância que foi uma personagem como ela naquela época. Não existe, eu acho que talvez, se você é bem novo e não assistiu essa série naquela época, é difícil conceber o quão ela era diferente de personagens femininas na TV. Não existia Samantha Jones, sabe? Não existia uma mulher que fosse tão sem culpa nenhuma, tão sexualmente livre, tão aberta, tão escrachada como a Samantha era. Não existia personagem feminina assim. E pra gente assistindo hoje, às vezes pode parecer exagerado algumas coisas que ela fala e até que meio sem noção, mas pra época, eu acho que era um choque importante. No entanto, não tem como a gente não enxergar várias situações onde existiam falas problemáticas da Samantha com a desculpa de: "Ai, a Samantha não tem filtro. Ai, a Samantha é tão honesta. Ai, a Samantha fala o que vem à cabeça". Era muito explícito que eles queriam que a Samantha fosse a versão feminina de um homem hétero branco. E eu não sei se no final das contas foi pulso firme de alguém na sala de roteiro, na produção ou da própria atriz. Mas que bom que eles efetivamente não conseguiram tornar ela isso no final, apesar de ficar muito claro que havia essa briga em alguns momentos da série. Dito isso, eu amei a trajetória dessa Samantha nessa temporada, eu acho que foi completamente diferente de tudo isso que eu acabei de falar.
Primeiro de tudo, ela segue sendo uma amiga maravilhosa, ela não muda de maneira nenhuma com as amigas dela. Apesar dela discordar de várias atitudes ou de gostos que as amigas têm, ela até é sincera a ponto de ser rude em algumas vezes, mas ela sempre dá o suporte. Ela sempre tá ali. Depois vem o relacionamento dela com o Smith, que tem um claro erro de continuidade no roteiro, porque quando chega aquele episódio onde o Smith, fala pra ela que ele é alcoólatra e que tem aquela coisa dele querer conhecer mais ela, não só transar com ela e tal. Ela tem essa barreira de não querer se aproximar tanto dele. Ela descobre ali algumas coisas sobre ele que ela já sabia antes de alguns episódios atrás. Eu não entendi o que aconteceu ali. Não sei se eles esqueceram que eles já tinham dado essas informações pra gente. Ele não é o par perfeito pra Samantha, porque par perfeito não existe, mas ele é o par ideal pra ela com absoluta certeza. E que nem ela sabia que ela gostaria de ter. Eu adoro porque faz total sentido a Samantha se dar bem com um cara mais novo, porque ela é a alma mais jovem daquele grupo. Ela é a mais jovem daquele grupo, em espírito. E também porque faz muito sentido pelo estilo de vida que ela leva. Eles estão em situações muito próximas. Você não vê, uma diferença de tão tão tangível de idade entre eles, porque eles estão em situações de vida, de estilos de vida muito parecidos. Apesar dela já estar conceituada na carreira e ele tá começando, eles 2 gostam de fazer as mesmas coisas, eles gostam de viver as mesmas coisas. Então eles se compõem muito bem. E também faz muito sentido ela ficar com o cara da carreira de entretenimento, o ator, porque combina muito com o que ela gosta de fazer e combina muito com a carreira dela. E a série já tinha tentado esse mesmo arco com a Samantha antes, né, a mulher independente que não quer relacionamento, só quer sexo, mas acaba descobrindo sentimentos por alguém, e não deu exatamente certo antes. Não ficou bom. E pra mim funciona com o Smith, porque pela primeira vez eles criaram um personagem que não só compreende a Samantha, mas que enquanto ele impõe os limites dele sobre o que ele quer da relação, ele não tenta mudar a essência de quem a Samantha é. Porque isso já provou não funcionar antes. O Smith se apaixonou porque ela é e tá realmente disposto a ficar com ela se ela quiser fazer o trabalho de ficar com ele. É isso que é muito legal. Ele também não muda tudo que ele acredita por ela. Em geral, ele é um parceiro muito legal, ele a escuta, ele dá suporte pra ela, ele tenta ser o que ela precisa. Ele não só quer ser presente na vida dela, como ele quer que ela seja presente na vida dele. A Samantha encontra nele um parceiro de verdade. E ela percebe que ela gosta disso, ela gosta de ter um parceiro. Que não precisa ser da maneira tradicional e cafona, como ela imaginava na cabeça dela. E o fato dele ter sido não só capaz de perdoá-la depois dela ter traído ele com o Richard, que foi uma puta sacanagem que ela fez, mas também de ter compreendido de onde dentro dela veio aquela atitude, diz muito sobre o caráter dele e pra mim prova que ele é o melhor parceiro que Sex and the City criou até aqui, sem mais. E o que eu vou falar agora vai parecer errado, porque câncer é uma doença horrível, eu não desejaria isso a ninguém, mas eu adoro que eles tenham dado câncer a Samantha. Enriqueceu muito ela como personagem, o plot do câncer. Primeiro porque se tinha alguém que ia enfrentar uma doença assim, com unhas e dentes, e fazer parecer que estava tudo bem e continuar glamurosa, era ela. Mas também porque ela percebendo que essa atitude sozinha não ia ajudá-la de fato, é muito real. E foi muito bem executado com ela, não seria com outra personagem. Ela entende que por mais forte que ela fosse, e por mais que ela tivesse um pensamento positivo, e por mais que ela não quisesse se deixar derrubar, câncer ainda era algo perigoso e difícil de lidar, ainda era algo pesado, e que uma parte dela ia precisar sofrer. Então, estava tudo bem sentir medo e estava tudo bem ficar triste. Eu amei a cena onde ela fala pra Carrie parar de ficar dizendo que tudo vai ficar bem, que era ela quem estava vivendo aquilo, que ela não queria ouvir, não estava ajudando ela. O direito de você sentir raiva e ficar frustrado por algo injusto que a vida joga em cima de você é muito real. E é muito saudável. E eu achei que a trama da Samantha nessa temporada foi muito fiel, a personagem foi muito sensata, na sua grande parte, e ainda assim foi muito bonita, por isso eu adorei. Adorei o que eles fizeram com a Samantha nessa temporada, eu adorei o final dela também. Então a gente pula para a personagem mais detestada pela grande maioria de vocês, a Carrie. Eu esperava tão mais dela nessa temporada final. E não pelos motivos que todo mundo tem, tá?
Eu não esperava mais da Carrie por achar ela chata, insuportável, blá 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 blá. Sinceramente, na minha opinião, a gente já passou dessa fase. Se você chega na sexta temporada de uma série, ainda odiando a personagem principal, a personagem que tem mais tempo de tela, a personagem que o núcleo gira ao redor dela, que todas as histórias giram ao redor dela, que narra a série. Eu acho que no mínimo você é masoquista, ou no máximo você se odeia, porque não tem sentido. Não tem lógica, pelo menos pra mim, tá? Se colocar nessa posição. Eu, se odiasse a Carrie dessa maneira, eu teria abandonado a série há muito tempo. Na primeira temporada. Ah, mas eu amo os outros personagens. Tá, beleza. A série ainda não é sobre eles. Por mais que eles tenham crescido e tomado algum espaço, a série ainda é sobre a Carrie. Então, no mínimo, ou você não odeia a Carrie tanto assim, você vai na onda das pessoas odiarem ela, ou então você se odeia um pouquinho. Sei lá, eu acho que é um estudo de caso muito interessante falar sobre pessoas que são obcecadas por séries e odeiam as suas protagonistas, ou dizem odiar as protagonistas, mas esse é um assunto que eu tô guardando pra um outro vídeo. Eu me decepcionei com o final da Carrie dessa temporada, porque mais uma vez eles fizeram todo o plot dela ser sobre os homens com os quais ela se relaciona. E você pode falar, tá, mas é Sex and the City, Sex and the City é uma série sobre relacionamentos. E, exato, é sobre a Carrie vivendo esses relacionamentos, aprendendo, analisando, se criticando, cometendo erros, cometendo acertos, observando as pessoas ao redor dela em relacionamentos. E em vários momentos, em outras temporadas, eles foram capazes de executar isso muito bem, colocando foco na Carrie. Inclusive, o plot dela traindo o Aiden, você odiando ela por isso ou não, é um perfeito exemplo disso. Porque é sobre a Carrie se auto-sabotando num relacionamento. É sobre o comportamento dela naquela relação, entende? Não era sobre o Aiden, era sobre ela. Enquanto que, na sexta temporada, a gente teve ela correndo atrás do hambúrguer o tempo inteiro. E a segunda metade com ela sem conseguir entender o que o Russo queria, ou o que ele queria dela. E é tão chato. É tão Carrie da primeira temporada correndo atrás do Big. É tão Carrie da primeira temporada sem entender o que o Big quer dela. Eu não entendo essa recusa que eles tinham em permitir que a Carrie encontrasse alguém que mostrasse algo diferente dela. Como eles fizeram com a Samantha, como eles fizeram com a Charlotte, por exemplo. Por que não dar a ela, finalmente, na última temporada, um relacionamento maduro? Por que não, pela primeira vez, ela encontrar um bom parceiro e lidar com as dificuldades que ela tinha em relacionamentos saudáveis, por exemplo? Ela entender que o comportamento dela não era saudável e uma pessoa que reconhecesse isso e ela conseguir ficar bem no relacionamento, sabe? Porque esses dois relacionamentos que eles dão pra ela nessa temporada é sempre a Carrie fazendo sacrifícios pra chegar onde os caras querem. Ou tentando, fazendo um esforço pra chegar num equilíbrio com eles, enquanto eles não faziam o mesmo esforço. E é muito triste, porque quando a gente fala da primeira parte, por exemplo, da 6A, ela com o hambúrguer, na minha opinião, ela mostra um comportamento muito maduro que a Carrie da primeira temporada jamais faria. A maneira como ela bota um ponto final com o Big em respeito ao hambúrguer, por exemplo. A Carrie da quinta temporada já não faria isso. A Carrie da segunda e da terceira não fez isso pelo Aiden. Ou como ela tenta entender os problemas dele, como ela se esforça pra entender o ponto de vista dele depois de uma briga, ao invés de simplesmente largar ele de mão, largar o relacionamento de mão, como ela fazia antes. Como ela se comunica com ele de forma clara, como ela fala o que ela tá sentindo, as vontades dela. A Carrie Jante jamais fazia isso. É uma Carrie muito mais desenvolvida, mais madura, mais ciente do que é necessário pra se ter uma relação saudável. Então, ela merecia um cara que fizesse o mesmo. Não um floquinho de neve que se sente ofendido por tudo que ela fala e que não sabe lidar com o sucesso da carreira da namorada. Mas é tão óbvio que o ressentimento dele com o dinheiro que ela ganha do sucesso do livro dela não é só por causa do sucesso na carreira dela, é porque ele acha que o sucesso dela veio muito fácil, enquanto ele dá muito duro pelo livro dele. E é óbvio que ele sente que ele teve mais trabalho do que ela, que ele acha que o trabalho dele é mais merecedor que o dela. Tipo, artista que é tão incompreendido e profundo que o mainstream não agarra e aprecia a obra dele, que acha que o que ela escreve é mais mastigável e é por isso que ela tá ganhando tanto dinheiro e ele não. Por isso que ele sente tanta raiva pela crítica que ela faz ao livro dele,
que nem é uma crítica direito. Não, eu não acho que a maneira como ele se comporta quando ela fala do livro é ok. Eu não consigo chegar ao ponto de, ai, mas é o seu trabalho e você se sente sensível sobre a sua arte, não sei o quê. Não, não, a maneira como ele se comporta não é ok. Não, não. Me dá urticária só de pensar, tá com um homem assim. E aí ela sai desse ameba, desse idiota, que termina com ela num post-it, e aí ela vai pra um babaca. Eles jogam na narrativa o oposto do hambúrguer, que é o russo, que é tão bem sucedido que trata ela como se ela fosse um acessório que ele carrega. Só o trabalho dele é importante, só as vontades dele são importantes. E me frustra ainda mais porque no começo ele quase que meio que me convenceu, quase que achei que o russo ia ser um par legal pra ela. Eu achei super que ele tinha potencial, sobretudo por ele ser um cara mais velho, com uma carreira já consolidada. Eu acho que é o tipo que faz muito sentido com a Carrie, é o tipo da Carrie. E pensei também, por ele ser um cara mais velho, eis aí a oportunidade dela finalmente ter uma relação séria, um cara mais maduro, mais vivido, que já passou dessa fase de agir igual moleque, sabe? Finalmente a Carrie vai se relacionar com um homem, um cara que não se comporta igual criança. Mas não. Não, 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 não. E aí, quando eu vi os produtores falando que eles fizeram isso de propósito, eles queriam colocar o pior par possível pra ela, pra que o público entendesse e desejasse que ela ficasse com o Big, o asco que isso me deu, a raiva que isso me deu, sabe? Porque como você não consegue enxergar que o seu par romântico é tão ruim, tão inadequado pra sua personagem, pra personagem que você criou, que você precisa colocá-la com um cara detestável pra fazer com que o público entenda e concorde com ela terminando romanticamente com ele. Como você não consegue enxergar que isso é porque o par romântico que você criou é uma merda? Me, me enlouquece essa obsessão deles com o Big, porque tudo bem, os atores tinham muita química, ok, mas é uma escrita preguiçosa. Se você quer tanto que eles fiquem juntos, trabalhe o personagem dele para que faça sentido eles ficarem juntos. Não coloque ele na mesma temporada ainda tendo uma atitude tão inescrupulosamente babaca com ela depois dela cuidar dele, quando ele faz aquela cirurgia. E no final queira que eu deseje que ele fique com ela. É clichê, é fraco. Parece que depois de toda a arrogância e da maneira horrível como ele tratou a Carrie por muito tempo, ele ainda é premiado em ficar com ela no final. Tipo, parabéns, você é tão maravilhoso mesmo, vocês são tão babaca que você ainda assim vai ficar com ela. Faz ela parecer uma idiota. E ensina um precedente horroroso pra gente. Eu odiei a Carrie ter ficado comigo. Não pela Carrie ter ficado com o Big, mas porque eles nem ao menos se deram um trabalho de fazer um arco de redenção direito pro personagem, sabe? De me fazer entender. Porque, vamos lá, a Miranda ficando com o Steve. Que isso? Porque a Miranda ficando com o Steve, apesar de eu não achar que o Steve é o melhor par pra ela, não me irrita. Porque eles construíram a narrativa de uma maneira nessa temporada que faz sentido com que eles fiquem juntos. E ele se comportou de uma maneira em que é ok que eles fiquem juntos. Que eu não fico achando que a Miranda é uma idiota por ter largado o Robert pra ficar com ele. Agora comigo não. Comigo não. E você vê, e me dá mais raiva, porque se eles fizeram com o Steve, eles conseguiriam fazer com o Big. Porque eles não fizeram. Enfim, eu vou partir pra começar a falar da Miranda, já que eu peguei esse gancho, porque senão eu vou. Eu não consigo terminar de gravar o vídeo, me dá muita raiva. Me deu muita raiva esse final da Carrie. Eu tenho que repetir mais uma vez que a Miranda é a minha personagem favorita nessa série. Ela sempre vai ser minha personagem favorita nessa série. Não adianta, toda vez que eu falo que a Miranda é minha personagem favorita e eu gosto dela, alguém vem comentar que eu odeio a Miranda por X, Y, Z. Mas isso não importa, porque eu gosto da Miranda porque eu me identifico com ela. E é assim que funciona uma série quando você dá 4 personagens diferentes. É pra que cada tipo de pessoa se identifique com uma personagem diferente, se veja numa personagem diferente. E tá tudo bem, esse que é pra ser, tá? Eu adorei que nessa temporada eles estamparam muito a obsessão dela com coisa que é considerada cultura ruim, tipo celebridade, revista de fofoca,
os programas de TV ruim, reality show, tudo isso. Além de ser engraçado, porque contrasta com a postura séria, meticulosa dela e tal, são gostos que eu compartilho, então me faz ficar ainda mais. Me identificar ainda mais com ela, ficar ainda mais obcecada com a personagem. Eu adorei, achei muito bom, muito engraçado. Dito isso, eu me sinto em conflito com o final da Miranda. Porque, em geral, eu adorei a trama dela nessa temporada. Eu não sei, eu já mencionei aqui em outros vídeos que eu achei genial, que foi ela que eles escolheram pra engravidar, justamente porque ela não tinha a menor vontade de viver essa maternidade, mas quando a oportunidade se apresentou na frente dela, ela viu que isso era um desejo que existia, mas ao mesmo tempo não mostraram a maternidade dela nem de forma romantizada, nem de forma tradicional, que eu achei muito legal também. Eu adoro como eles não mudaram a personalidade dela depois que ela teve o Brady, sabe? Esse plot foi trabalhado no estilo dela e não o contrário. E como eu disse no outro vídeo, a gente acaba percebendo que a Miranda é muito maternal, só de uma maneira diferente do que a Charlotte, por exemplo, é. Mas ambas são maternais. Uma não é menos válida que a outra. Eu acho muito fofo também quando ela começa a sentir ciúmes da Magda, porque ela tá trabalhando muito e o Brady não tá passando muito tempo com ela. Porque é algo muito realista a culpa que as mulheres carregam por trabalhar, por gostar de se dedicar à carreira e achar que tá perdendo um tempo precioso com um filho. Eu não consigo nem imaginar ter esse conflito. Deve ser muito devastador. Sobretudo quando não é uma escolha de precisar e sim de querer, sabe? Porque uma mãe vai fazer o que for necessário pelo seu filho. Então, se ela precisa trabalhar muito a ponto dela não conseguir ter tempo pro filho, ela vai porque ela precisa pra poder dar X, Y, Z necessários pro seu filho. Mas se for uma questão dela querer, porque esse trabalho a fomenta, a deixa feliz, a culpa é muito maior. Se ela tá numa realidade de conforto financeiro e ela quer trabalhar por uma realização pessoal, ela é muito mais julgada por isso. Tanto por si mesma quanto pelas outras pessoas. Mas eu gosto também que ela pesa as suas prioridades com relação a isso e ela se organiza diferente no trabalho. Ela estabelece limites, ela percebe que tinha como ela fazer isso sem impactar a sua vida profissional. E eu também gosto quando ela pesa as prioridades dela e escolhe se mudar. Quando ela diz pro Steve que ele deveria levar a mãe dele pra morar com eles e cuida da sogra. Porque quem diria que a Miranda da primeira temporada seria tão altruísta, sabe? Ela cresceu muito como pessoa ao longo da série e me deixa muito orgulhosa da personagem. Mesmo sabendo que ela não é uma pessoa real. Agora, eu me sinto um pouco em conflito com o final dela, porque, como eu falei, eu não torcia pra que ela e o Steve ficassem juntos. Depois de como o relacionamento deles se desenrolou nas temporadas atrás, eu não acho que eles são o par ideal um pro outro. E eu não sinto, por tudo que eu assisti aqui, tá? Eu não sei o que vai acontecer daqui pra frente nos filmes e no reboot. Apesar de eu saber que ela não tá com ele no reboot, porque ela larga ele no reboot. Eu não sinto só com esse material até aqui, que ao longo prazo eles seriam bons um pro outro. Eu acho que ter um filho acabou meio que nublando a percepção deles sobre a relação que eles têm. Mas, por outro lado, eu também acho que eles desenvolveram a relação dos dois tão bem nessa temporada que eu meio que fui convencida de que eles dariam certo, que eles ficam bem juntos. Começando pela Miranda percebendo que ela ainda estava apaixonada por ele e ela lutando contra esses sentimentos. Foi bonitinho. E, obviamente, que o sofrimento do amor não correspondido é entretenimento, é divertido de assistir. E, involuntariamente, te faz desejar que ele esteja apaixonado por ela também, né? É normal. Porque eu adoro a personagem, eu quero que ela seja amada, eu quero que ela fique feliz na série. E também, depois disso, quando eles finalmente ficaram juntos, eu não tenho nada de ruim especificamente pra apontar sobre o Steve, então não tenho como falar que não faz sentido, que não ficou bom os dois juntos, sabe? Eu acho que desde antes ele tava fazendo um papel ok, tava sendo um pai presente. Ele tava tomando a responsabilidade que ele deveria tomar. Não parece, nessa temporada, estar jogando o peso todo em cima da Miranda como ele fazia antes. Além do que ele cresceu, né? Ele agora era um empresário, tinha uma renda mais estável, era mais compreensível com as necessidades dela, ouvia mais. Ele não interferiu na carreira dela em nenhum momento. Também não se sentiu ameaçado pelo sucesso dela, como ele tinha se sentido antes. E eles estavam se comunicando muito melhor, como um casal mais saudável mesmo. Então, apesar de não ser o final que eu esperava pra ela, por não ter certeza de que eles eram um bom par antes, meio que não tem como odiar exatamente o final também, porque não foi necessariamente um final ruim.
apesar de não ter sido o final que eu escolheria. E como eu falei, com a trajetória dos dois ficando juntos, fica ainda mais óbvio como eles cagaram a trajetória do final da Kelly. Porque pra nos convencer de que era fofo e fazia sentido e era um final feliz, a Miranda e o Steve ficando juntos, eles não precisaram colocar a Miranda com um cara babaca que fez ela sofrer antes. O Robert foi um ótimo parceiro e aquela cena deles discutindo nas escadas do prédio não faz o menor sentido porque o Robert nunca tinha tido um comportamento assim antes. É engraçado? Sim. Faz sentido? Não. Não ficou parecendo que ela se acomodou com a opção menos pior, sabe? Quanto a Charlotte, de fato, todo mundo que falou que eventualmente ela ia crescer em mim tava certo. Eu continuo defendendo os meus pontos sobre ela nas primeiras temporadas. Ela era absolutamente insuportável. Eu não gosto da Charlotte daquela época. Mas eu também acho que ela teve um melhor desenvolvimento como personagem dentro dessa série. Ela foi a que aprendeu mais, cresceu mais, mudou mais. E ela merece o seu reconhecimento. Tudo isso se deve muito ao Harry. Não única e exclusivamente, ela já tinha melhorado um pouco com as coisas que ela passou antes, principalmente com a questão da infertilidade. No entanto, se deve muito ao Harry. Eu não acho que ela teria se tornado essa personagem tão uma pessoa mais completa se ela não tivesse conhecido ele. Foi inteligentíssimo utilizar a Charlotte pra mostrar que você se livra das suas ideias pré-concebidas do que você tem pra um parceiro, como é mais fácil encontrar uma pessoa legal, uma pessoa incrível que te coloca num pedestal e te trata super bem, te apoia e que de fato é um amor verdadeiro. Mesmo a história deles acontecendo meio rápido, não parece impulsivo, não parece apressado como foi com ela e o Trey. Porque a história mostrou como eles se gostavam, como eles se entendiam de verdade. Diferente do casamento dela com o Trey, que era muito por status, a Charlotte realmente se apaixonou pelo Harry. Ela amava o Harry. Harry? 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 Adorei a introdução dele na história. E eu realmente acho que ele é um cara legal, não uma cigarra, sabe? Ele é muito engraçado, inclusive. E a maneira como ele fica fascinado por ela, como ele vê a Charlotte como essa mulher tão maravilhosa, que ele não consegue nem entender como olha pra ele, não consegue conceber a dádiva dela ter se apaixonado por ele, é muito fofo, é muito bonitinho. Eu adoro Golden Retrievers que endeusam as suas parceiras, obviamente. Contudo, eu também gosto como ele entende o seu próprio valor. E como ele se impôs quando a Charlotte falou aquelas coisas horríveis pra ele no jantar. E o que as pessoas pensavam quando viam os dois juntos. O que o torna maravilhoso. Porque não só ele a coloca no pedestal, como ele também entende seu próprio valor, ele não é um cachorrinho correndo atrás dela. E eu acho que aquela briga deles e aquele término foi muito necessário pro amadurecimento do relacionamento deles. Acho que fez muito sentido. Ambos passaram a valorizar mais e a cuidar melhor da relação depois daquilo. Por um lado, eu entendo toda a empolgação da Charlotte naquele momento e a indignação, a frustração que ela sentiu com ele prestando mais atenção no jogo do que nela. Primeiro porque era uma cultura nova que ela estava aprendendo e ela estava empolgada. Mas segundo porque ela estava abrindo mão de algo muito importante pra ela por causa dele. E era a primeira vez que eles celebravam o Shabat juntos, né? Então eu não gostava nada dele prestar atenção ali e desligar a televisão. Por outro lado, eu também entendo que pro Harry era só mais uma tradição que ele viveu a vida inteira, então era algo chato e ele nem era tão apegado à religião assim, o que não queria dizer necessariamente que ele não apreciava o esforço dela. E essa questão é o único ponto pelo qual eu não acho que o Harry foi o melhor parceiro da série. Eu ainda acho que o Smith é um parceiro melhor do que ele. Por quê? Apesar de eu achar que ele é um par maravilhoso e ideal pra Charlotte, eu não gosto como ele impõe que só se casaria com uma mulher se ela fosse judia. Porque assim, veja bem, eu não sou judia, eu não conheço o suficiente da religião judia para opinar sobre, nem estou tentando opinar sobre a decisão de só se casar com uma pessoa judia se você é judeu. Nem a vontade dele sobre isso ou não, apesar dele não ser tão inserido na religião, etc e tal. Não é esse o meu ponto. O ponto é a maneira como ele aborda isso com a Charlotte, porque se ele já tinha essa percepção, se ele já sabia que era isso que ele queria e que isso era irremediável pra ele, não existia nenhuma outra possibilidade de contornar isso, não é legal o que ele faz com ela, não é legal ele deixar o relacionamento se desenrolar a ponto de ter ficado sério sem nunca ter contado isso pra ela, sabendo quem a Charlotte era. Tão monogâmica, tão romântica, tão apreciadora da instituição do casamento e que era uma pessoa que queria muito aquilo e que era uma pessoa de relacionamentos sérios. Ele sabe. No começo a relação deles é casual, mas ao ponto onde ele fala isso pra ela, ele já sabia isso, a relação deles já estava séria havia algum tempo.
Então eu acho que foi meio canalha da parte dele não ter mencionado antes. Ele investe nessa relação, ele persiste, ele conquista a Charlotte. Ele faz parecer que é algo que ele quer com ela a longo prazo. Então, se ele sabia que por ela não ser judia, ele não podia estar com ela a longo prazo, por que que ele não falou sobre isso antes? Eu acho que ele estava errado em querer isso em si, mas eu acho que ele estava errado em não ter sido sincero com ela. Sobretudo porque ele fala de um jeito que ele deixa implícito que aquilo, e quando eu digo aquilo, eu quero dizer a conversão dela, deveria acontecer. Ele fala, de um jeito tipo, eu sou completamente apaixonada por você, eu queria ficar com você, mas eu não posso me casar com uma mulher que não é judia. Então é tipo, o que ela iria fazer a respeito? Ela só tinha duas opções. Ou não se casar, que era algo que ela queria muito, era um sonho dela, com a vontade dela, ou se converter ao judaísmo. Não era como se existe uma terceira opção, quando a conversa era sobre nós nos amamos muito, queremos ficar muito juntos, somos apaixonados, sabe? Eu não tava dizendo pra ela, acho que a gente deveria terminar porque eu não tenho como me casar com você. Me deixou com um gosto ruim essa parte em si, eu não curti. Mas todo o processo de conversão dela, como ela vai absorvendo a cultura e se fascinando e se divertindo com aquilo, eu acho muito legal. Acho que eles fizeram muito bem. Porém, eu também não gosto que ela faça tudo aquilo antes dele sequer tê-la pedido em casamento. Mas é a Charlotte sendo a Charlotte. E do lado da Miranda, né? Acho que foi uma sacanagem da parte dele. Parecia sim que ele tava brincando com os sentimentos dela. Para além disso, mais uma vez, eu adorei como eles abordaram os problemas de infertilidade da Charlotte. Essa parte, o Harry foi absolutamente incrível, um super parceiro. Gostei muito como ele recorreu às amigas dela quando ele viu que ela precisava das amigas. Gostei como ele se inseriu de maneira tão familiar no grupo de amigas dela também, porque ele sabia que ali era o seio familiar dela. Afinal, a gente não vê a família da Charlotte nunca, o que ainda não faz sentido pra mim. Eu gostei de como, mesmo depois da perda do bebê, ele foi ao aniversário do Brady, porque tanto ele gostava daquele grupo de amigos, quanto ele sabia o quanto era importante ele ser presente ali. Quando ele chega e ele e a Miranda se cumprimentam, é tão bonitinho. E a Charlotte encontrando forças pra ir, mesmo de luto, mais uma vez, é muito bonito. Mais uma demonstração incrível do laço entre ela e a Miranda, que deveria ter sido mais explorado. Pra mim, a amizade mais bonita dessa série é a da Miranda e da Charlotte. A construção e o desenvolvimento que elas vão tendo ao longo de todas as temporadas e onde elas chegam no final. A ponto da Charlotte, mesmo tendo perdido um bebê e ter todo o problema de infertilidade, e no aniversário do Brady, e quando foi uma gravidez indesejada, inesperada e involuntária da Miranda, putz, é muito, muito forte isso. Me dá ódio como a amizade delas não é exaltada o suficiente nessa série. A Charlotte também se apaixona por aquela cachorrinha e como a cachorrinha fica grávida involuntariamente, isso gera esse ciúme, um ciúme meio, não é imatura a palavra, mas sem sentido dela, e como ela fica chateada, e aí depois quando a cachorra começa a parir, ela muda completamente, ela tá ali. É uma coisa tão maternal, tão instintiva. E é normal, eu acho realista e normal as reações que ela tem, mas que eles mostram ela lidando com uma maneira muito legal e madura até, coisa que surpreende, porque a Charlotte de antes não seria assim. Então por isso que eu acho que ela tem o melhor arco de desenvolvimento e transformação e amadurecimento na série. Porque ela realmente, sem perder quem a personagem era, aprende muito, muda muito. Bom, e é isso. Eu acho que eu consegui falar tudo que eu senti sobre essa temporada e um pouquinho de como eu me senti sobre a série em si. Mais uma vez, essa foi uma ótima experiência que eu adorei, que eu quero fazer muito mais vezes aqui. E no momento em que este vídeo for ao ar, também vai estar ao ar uma enquete na aba de comunidades aqui do canal do YouTube, onde eu vou deixar uma votação para vocês escolherem a próxima série que eu vou assistir, reagir aqui, falar sobre as minhas primeiras impressões, tal qual fiz com Sex and the City. Já existem opções que eu escolhi, que são séries que eu não vi, partindo das sugestões que vocês me deram todas as vezes que eu pedi para que vocês dessem sugestões sobre. Então, vá lá para descobrir quais são e votar na que você prefere que eu traga aqui. Lembrando que a mais escolhida não significa que futuramente eu não vou trazer a próxima, é só que eu vou começar a falar primeiro, tá bom? Dito isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo.
Comenta aqui embaixo o que que você achou dessa temporada, suas reações foram parecidas com as minhas, suas opiniões foram ou não, teve alguma coisa importante pra você que tenha acontecido que eu não tenha mencionado aqui, talvez eu tenha esquecido, me fala. E também deixa aqui suas expectativas, não spoilers, expectativas para os vídeos sobre os filmes de Sex and the City que eu ainda me sujeitarei a ver, apesar de saber que não são bons. Apesar de saber disso. Se você quer que eu assista um reboot, comente aqui também, faça aqui o seu pitch, entendeu? Deixa aqui o seu argumento do porquê eu deveria me sujeitar a isso. Porque eu sei que é ruim, não adianta, você não vai me convencer de que é bom, porque eu sei que é ruim. Mas faça aqui a sua argumentação do porquê você acha que eu deveria assistir pra trazer aqui. Vamos lá. Boa sorte. É isso, não se esquece de se inscrever no canal. Se você gostou desse vídeo, deixa um like aqui, usa a opção de hype no YouTube para impulsionar esse vídeo para outras pessoas. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, é muito importante, ajuda bastante também. Não se esquece de se inscrever, tá, gente? Uma grande parte das pessoas que acompanham os vídeos não são inscritas e eu não consigo entender por que vocês acompanham todos os vídeos. Então não se esquece de se inscrever aqui no canal, é super rápido. E não se esquece também de me seguir lá no Instagram, onde eu falo constantemente sobre os livros e séries que eu estou assistindo em tempo real. Um beijo e até o próximo vídeo.